Do quórum, nós vamos dar prosseguimento à sessão desta tarde. Passa a palavra para o redator de ata para ler para ler a leitura da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente. Aqui é um saúde aos demais vereadores aqui presentes. Boa tarde, público. Aos 30 dias do mês de outubro de 2016, na sede da Câmara Municipal de Guamaré, plenário, vereador Luiz Gonzaga do Carmo, às 15h30, sediada na rua Capitão Vicente de Brito, sem número, Centro, Guamaré, Rio Grande do Norte. Reuniram-se em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Eudes Miranda, registrando a presença dos vereadores presentes: Diva Araújo, Francisco Damião Rodrigues, Lisete de Negreiros, Josenildo Gomes, Edinor de Albuquerque e Miranda Júnior. O presidente, invocando a proteção de Deus e em nome do povo guamaraense, declara abertos os trabalhos e convida a redatora de atas para fazer a leitura da ata da sessão anterior, realizada no dia 16 do corrente mês e ano. Após a leitura e aprovação da referida ata, em fase de expediente, procedeu com a leitura de alguns informativos do Ministério da Educação. Não havendo vereador inscrito para fazer uso da palavra na tribuna, o presidente prossegue de fase para a ordem do dia, o que se verificou pauta zero. Nas comunicações parlamentares, o vereador Edinor de Albuquerque fez uso da palavra. Em seu discurso, o edil se reportou ao conjunto habitacional recém-inaugurado no distrito de Salina da Cruz. O edil relata que o prefeito Hélio tomou uma decisão corajosa de esquecer a parceria com o Ministério das Cidades e já resolveu fazer iluminação pública daquela localidade. Além disso, o prefeito também resolveu assumir a responsabilidade com relação à água, o calçamento, a construção do meio-fio, a construção dos muros e a questão da lagoa de captação. Nos próximos 30 dias, o prefeito vai estar assinando a ordem de serviço. O vereador fez menção que o prefeito resolveu retirar todas as parcerias do município de Guamaré e assumir a responsabilidade. O edil finaliza seu pronunciamento falando que espera que isso não seja bandeira de campanha, porque nós vamos demonstrar que o governo municipal está assumindo a responsabilidade que não é dele. Eu, como representante desta Casa Legislativa, no Conselho de Habilitação, tenho demonstrado a nossa preocupação pelo zelo com aquelas pessoas, mas tenho visto também o grande zelo que o prefeito Hélio tem tido com elas. As obras e os serviços vão chegar a contento. Referente ao aluguel social, só será suspenso quando toda a infraestrutura estiver rigorosamente prontas. Verificando não haver mais ninguém que queira fazer uso da palavra, o presidente declara por encerrada a sessão, marcando uma próxima para o dia 6 de setembro, ao horário regimental, bem como determinou a mim, Jaqueline Bessa, redatora de atas, para que eu redigisse e presente ata, o que foi atendido de imediato. Informativo do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Número do comunicado, CN 088-761/2016. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guamaré, Rio Grande do Norte, de acordo com a legislação vigente,
informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entidade: Caixa Escolar da Escola Estadual Monsenhor Joaquim Honório. Programa PDDE, parcela 1, data de emissão 4 de julho de 2016. Valor R$ 9.080. Informativo do Ministério da Educação. Entidade: Caixa Escolar Bem-vinda Nunes Teixeira, ensino de primeiro e segundo. Programa PDDE, parcela 1, data de emissão 4 de julho de 2016. Valor R$ 8.360. Informativo do Ministério da Educação. Entidade: Caixa Escolar Centro de Educação Infantil Maria do Socorro de Melo Pedro. Programa PDDE, parcela 1, data de emissão 4 de julho de 2016. Valor R$ 2.670. Informativo do Ministério da Educação. Entidade: Escola Municipal Bibiano Xavier. Programa PDDE, parcela 1, data de emissão 4 de julho de 2016. Valor R$ 1.750. Informativo do Ministério da Educação. Entidade: Caixa Escolar da Escola Municipal Pedro Guilherme. Programa PDDE, parcela 1, data de emissão 8 de julho de 2016. Valor R$ 7.100. Informativo do Ministério da Educação. Entidade: Caixa Escolar da Creche Olindina Vieira da Câmara Olegário. Programa PDDE, parcela 1, data de emissão 4 de julho de 2016. Valor R$ 2.550. Verificando a inscrição do vereador Fazendo na tribuna. Com a palavra o vereador Gustavo, é um inscrito, com o seu tempo de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, caríssimos colegas vereadores, servidores da casa em geral, minhas senhoras e meus senhores, presentes aqui nesta casa. Senhor presidente, a disputa eleitoral ela tem, de certo modo, comprometido a regularidade dos trabalhos aqui da casa. Estamos aí pelo menos há umas 3, 4 sessões sem conseguir realizar os trabalhos aqui, haja vista imagino, esse período de correria, esse período de disputa eleitoral. Não obstante essa situação, eu, como já disse anteriormente aqui, entendo que não podemos abrir mão nem nos afastar de nossas responsabilidades. Seremos vereadores até o final deste ano e, como tal, independente de qualquer situação, devemos fazer jus à nossa responsabilidade, ao poder que o povo nos otorgou e vir aqui defendê-los independente de que época estejamos vivendo. Gostaria de iniciar discordando do pronunciamento de meu colega Ednor durante a última sessão. Eu não pude comparecer, mas eu acabei de ouvir durante a leitura da ata aqui.
onde ele menciona a situação dos moradores do conjunto habitacional recém-inaugurado, localizado na comunidade de Salina da Cruz. Quem acompanha os trabalhos do Legislativo sabe que aquela problemática tem sido tema recorrente de discussões aqui no Poder Legislativo, e eu particularmente tenho levantado essa questão com muita frequência. Eu entendo que é inadmissível que um governo entregue moradias nas condições em que foram entregues aquelas. Ou seja, as pessoas elas não têm o mínimo necessário para viverem dignamente. Isso já foi dito aqui com muita repetição, inclusive. O que é de espantar é ver um vereador cuja responsabilidade e a principal missão é zelar pelo bem comum, é zelar pela melhoria de vida de seus munícipes, vir aqui e dizer que tem tratado, que aquelas pessoas estão sendo tratadas com zelo, tanto por ele, vereador, como pelo prefeito. Ora, quem sabe o que é zelo, jamais há de concordar com isso. Ouvindo a afirmação do colega vereador, que inclusive é tido aqui nesta casa como líder do governo, eu fico imaginando, caríssimos colegas, o que seria, por exemplo, ser tratado com descaso. Porque se com zelo é viver sem água, sem energia, debaixo de uma poeira intensa, tendo que se humilhar para conseguir um balde de água, criando seus filhos em meio a uma escuridão. Se isso é ser tratado com zelo, eu confesso que eu não quero, sob nenhuma hipótese, ver essas pessoas sendo tratadas com descaso, porque acredito que o efeito poderia ser devastador. O que eu tenho dito, e não por causa do período eleitoral, é que nosso povo precisa ser tratado com respeito. Quando se pensa realmente na melhoria de vida das pessoas, se pensa de um modo geral. Se eu vou entregar moradia para alguém, eu tenho que organizar esse loteamento, eu tenho que pavimentar, eu tenho que trazer luz elétrica e depois permitir que essas pessoas ocupem essas moradias. Aquilo ali, infelizmente, maltrata e denigre, por que não dizer, a imagem das pessoas que estão residindo ali, mas de um modo geral macula a imagem do município. Um município que é referendado no estado todo como sendo um município abastado de recursos financeiros, quando faz um mínimo de investimento em habitação, entrega naquela condição. Então eu gostaria de registrar aqui que eu, vereador Gustavo, eu não me associo à afirmação do meu colega Edinô em dizer que aquelas pessoas estão sendo tratadas com zelo. Na minha opinião, aquelas pessoas estão sendo maltratadas e estão sendo tratadas com descaso, com desrespeito, e elas precisam do apoio do poder público para poder sair dessa situação. Aí eu fico esperando, eu fico imaginando o que essas pessoas vão receber de um poder público que vem aqui e afirma que está tratando aquele povo com zelo. Como eu disse, é necessário que as pessoas que estão submetidas a essa situação, elas realmente briguem por melhorias, que elas se manifestem contrário àquilo que está acontecendo, sob pena de aquilo ali perdurar, sabe-se lá por quanto tempo. Um outro assunto, senhor presidente, caríssimos colegas, que eu gostaria de apresentar aqui, é que durante uma visita ao distrito de Lagoa Seca, que também tem sido tema de debates aqui nesta casa, a gente percebe a falta de atenção do governo, do prefeito municipal, da atual administração, com as comunidades mais carentes. A gente anda em Lagoa Seca e a gente pensa que está em outro lugar, não em Guamaré. Porque do jeito que Lagoa Seca foi deixado há décadas atrás, Lagoa Seca continua. Diga-se de passagem,
bem mais deteriorado, né? Porque na medida que o tempo vai passando, da eleição também. na medida que o tempo vai passando, isso vai se agravando. Acreditem, o Amarelo licitou neste ano quase 5 milhões em pavimentação. Mas eu não vi uma pedra sequer ter sido posta no distrito de Lagoa Seca. O posto de saúde de Lagoa Seca, que seria, na minha opinião, uma situação que deveria ser tratada como prioritária, está fechado, está lá em estado de abandono há meses. Vemos que as pessoas estão sem emprego e, consequentemente, muitas delas em estado de miséria. A gente não vê um serviço social ir lá estender a mão para essas pessoas para poder dar-lhe uma condição, uma sobrevida, já que muitos apresentam realmente uma condição de vida caótica. A água que serve ao povo de Lagoa Seca ainda é a água que é enviada através de carro-pipa, mas com uma regularidade comprometida. Dia vai, dia não vai. E a gente vive uma situação ainda mais grave. Até a água, aliás, a prometida água, que nos primeiros 6 meses chegava, estamos nos últimos que também chegava e não vai chegar, infelizmente. A gente não vê uma ação qualquer voltada para isso. Essa água que é distribuída através dos carros-pipas, até essa água, ela passa por um critério político. O aliado político, ele recebe a água do carro-pipa primeiro, aquele que é adversário recebe por último e às vezes nem recebe. Então, por essas e outras situações, é que eu rogo a meus colegas vereadores, essa situação de perseguirmos o nosso povo, até quando se trata de um benefício elementar, até de uma situação primária como é fornecer-lhes água, acesso à saúde, essa situação precisa acabar. A gente precisa dar um basta nisso, precisa se posicionar no sentido de exigir que o governo seja verdadeiramente para todos. Se quiserem privilegiar uma meia dúzia, que o façam, ainda assim eu acho errado. Agora, o serviço básico do município deve ser estendido para todas as pessoas do município. Lembrando que, em período eleitoral, a força do povo, ela se potencializa. Então, que nossos munícipes tenham essa convicção de que não existe aqui nenhum monarca, que não existe aqui nenhum reinado. O que existe aqui é uma situação que pode sofrer mutação dependendo da vontade do cidadão. Então, se você acha, você da Lagoa Seca, por exemplo, você do conjunto habitacional que eu acabei de fazer menção, se você acha que essa situação é ideal, confirme isso. Você vai ter a oportunidade daqui a 2 semanas. Mas se você está indignado, se você não concorda com isso, a hora é essa. Não vai ser vereador, não vai ser assessor de vereador, sabe, que vai mudar essa realidade. Não, vai mudar essa realidade é você, cidadão do Guamaré. Muito obrigado a todos. Vereador Estevam, fazemos a tribuna e após a leitura do expediente não temos nada a tratar, passamos à ordem do dia. Também não temos nenhuma matéria deliberada pelas comissões e aqui também deixo um apelo aos membros das comissões que temos matérias das comissões para ser deliberadas e eu sei que esse período eleitoral nos fazem, de certa forma, nos obriga, como o vereador Gustavo falou, mas eu vou pedir encarecidamente em nome dessa presidência que os presidentes deliberem algumas matérias que estão nas comissões para a gente poder votar e dar prosseguimento a esses projetos que estão parados. Como não há nada a tratar na ordem do dia, eu passo as comunicações parlamentares. Cada vereador com o seu prazo de 6 minutos para fazer o uso da palavra.
A palavra está fatada. Boa tarde, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edson Siqueira. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadora, meus senhores e minhas senhoras aqui presentes, assessoria jurídica desta casa, membros, funcionários. E ouvindo, senhor presidente, atentamente o pronunciamento do vereador Gustavo, hoje, esta caminhada política que todos nós aqui estamos fazendo nessa comunidade, e eu tenho, vereadora Diva, ficado triste com o que eu estou vendo em algumas comunidades. Triste e também sendo cobrado do povo algumas ações que foram aprovadas nesta casa, que hoje são tiradas por uma simples eleição neste município. Triste, porque eu sou um vereador neste município que ando muito, converso com o povo, sou atuante neste município. Mas é lamentável dizer aqui que o governo que prega que é de todos é um governo de mentira. É um governo de mentira, porque eu não só faço campanha dentro da cidade de Guamaré e muito menos no distrito de Baixa do Meio. Hoje, na situação como candidato a vice-prefeito deste município, eu tenho caminhado em todas as comunidades e tenho visto que Guamaré tem um governo de mentira. De mentira, quando sobe num palanque e lembra das crianças do nosso município. É importante que quando se lembrar das crianças do município, lembre de todas as crianças, mas que faça o governo chegar a todas as crianças do município, onde nós temos filhos do município passando fome, passando sede. Isso é uma realidade que minha cidade, Guamaré, passa hoje. Uma cidade com um orçamento de 15 milhões de reais e se tem uma folha de pagamento de mais de 7 milhões. Mas eu estou dizendo isso e estou registrando, vereadora Diva, caros colegas vereadores, cada momento que estou visitando. Mas não vou postar agora não, porque se eu postar agora é como se estivesse fazendo política em cima daqueles que estão passando sede e fome, para que seja mostrado não só a Guamaré, nem só a Baixa do Meio, mas que seja mostrado as comunidades que as pessoas hoje mais necessitam deste município. O problema da água de Guamaré, que há muito tempo assola todo o município e não foi resolvido. Visitando Santa Maria III, vereador Gustavo, tive o conhecimento e também em ver de perto, quando uma pessoa disse: vereador, aquele carro-pipa, ele leva para Jandaíra de 3 a 4 carradas d'água por dia de Santa Maria III Água Doce e traz, retorna para o nosso município com água salgada. Não dá para entender como é que estão trocando água doce por água salgada, porque nem animal a gente dá água salgada, quanto mais o ser humano. Tenho visto o abandono
quando se trata, vereador Ativa, de um convênio ou de um programa que vem do governo federal, e muitos são cortados, e nós, vereadores, e a população está pagando preço, muitos deles sendo cortados do Bolsa Família, e diz que quem corta é o governo federal, já que o programa é cadastrado no município de Guamaré. Nós temos em Guamaré pessoas que não têm o cartão daquele programa dos R$120 que esta Câmara aprovou. Hoje, caros colegas vereadores e presidentes desta casa, eu tenho visto de pé quando eu digo que Guamaré foi implantado uma política de quem é rico fica mais rico e de quem é pobre fica mais pobre, que é uma política da miséria que tem empregado dentro de Guamaré, que nós temos que acabar com isso. Mas eu estou dizendo isso porque eu estou indo lá, casa em casa, conversando com cada cidadão e ouvindo de perto a necessidade de cada um. É muito bom quando você é candidato a vereador, que você só anda dentro de Guamaré ou dentro do distrito de Baixa do Meio e não vai visitar as comunidades mais carentes. Eu fico triste por ser filho desse município, conhecer meus princípios, saber de onde eu vim, ser filho de quem eu sou, mas me deixa triste por não poder atender a toda a população. E vejo um poder público de 15 bilhões de reais, muitas vezes tem como Guamaré uma cidade maquiada. A falta de qualificação, a falta de emprego para aqueles que mais necessitam, aqueles estão todos abandonados pelo poder público. Vereadores, peço que o senhor conclua o seu discurso, que o seu tempo está esgotado. Vou concluir isso, caro colega presidente desta casa. Mas é preciso, vereador Gustavo, que as pessoas saibam do abandono deste município. É muito bonito, é bonito você entrar em Guamaré. Estive no Morro do Jura, junto com os colegas vereadores, o candidato a prefeito visitando o Gustavo. E uma senhora que falou que a filha dela mora em Recife e por acaso veio visitar Guamaré, porque ela tinha Guamaré como uma cidade, e quando veio visitar Guamaré não demorou muito tempo, porque desconheceu Guamaré como postam nas redes sociais, porque eles só apresentam a cidade do município, só apresentam a comunidade, só apresentam a cidade de Guamaré, mas não apresenta a dificuldade das comunidades que hoje passam. Quero dizer aqui, vereador Gustavo Carvalho, presidente, colegas vereadores, hoje Guamaré, uma cidade de tanto recurso, vereador, a senhora conhece de perto, a senhora convive também junto comigo. É uma cidade que hoje nós ainda temos gente passando fome em Guamaré. E muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua facultada. A palavra, vereador Damião Rodrigues. Senhor presidente, senhores, senhoras vereadoras, senhores aqui presentes, eu estava atento aqui, ouvindo o pronunciamento do nobre colega vereador. E imaginando como o nosso vereador Edinho mesmo disse, que a gente é um governo de mentira. Mas é porque o nobre vereador esqueceu que até bem pouco tempo, não está talvez nem com 90 dias,
ele fazia parte do mesmo governo de mentira. E ele sempre foi um vereador, como ele disse, e eu concordo isso, presente em todas as comunidades. E ele achava que o governo de Hélio era um governo de verdade, era um governo sério e que aplicava os recursos da prefeitura muito bem. Hoje, eu, vereador, me desculpe, mas eu sou obrigado a dizer que eu queria que o novo vereador fizesse a sua campanha de vice-prefeito, pedisse seu voto honestamente, como o nosso grupo está pedindo, o nosso falante sempre está pedindo e apresentando sempre as coisas que o governo tem feito. A gente não está com um governo de mentira, não. A gente está numa realidade da vida. Daqui a pouco, ó, vereador, Vossa Excelência vai querer dizer que os 25% que o governo está tirando da Petrobras agora é culpa do governo, né? De investimento que hoje, como Vossa Excelência mesmo disse, tem gente desempregada em Guamaré, tem. Mas o desemprego não é só em virtude da prefeitura de Guamaré. Não poder empregar toda a população, que com certeza você sabe disso, vereador. Vossa Excelência sabe disso. Que a folha de pagamento da prefeitura, ela já chegou ao teto máximo. E o prefeito não pode mais fazer milagre para empregar aquelas pessoas que com certeza precisam do emprego. Isso aí a gente é reconhecedor disso. Agora, paciência, vereador, porque a crise é em todo o país, não é só em Guamaré. Guamaré é um município rico de recursos, todo mundo sabe, mas Vossa Excelência sabe disso também, que Guamaré é um município onde ele atende diversos municípios, não é só Guamaré que é assistido pelo município dele. A semana passada, eu vou te contar um exemplo. Foi um paciente, um médico encaminhou um paciente urgente daqui para Natal. Mas a carreira que a ambulância deu para lá, muito mais deu para trás. Porque quando chegou lá, o soro que o paciente ia tomar, lá não tinha. E aqui em Guamaré tinha. Aí a ambulância teve que retornar com o paciente para o paciente tomar a medicação aqui, para quando melhorasse e o Valfredo Mundial pudesse receber, era que o paciente ia para lá. Eu acho, vereador, esse é que é o governo de mentira, será? Não, vereador. Agora, vamos fazer política, fazendo política com honestidade e vendo, porque a gente tem que ver se está bom, está bom, se está ruim, está ruim. Agora, não vamos escurecer a verdade. Muito obrigado. Palavra do novo Antônio. Essa palavra, senhor presidente. Uma palavra, vereador Gustavo Fontaine Precioso. Senhor presidente, caríssimos colegas, boa tarde mais uma vez. Queria apenas tentar, talvez, colaborar com o pronunciamento do vereador Edson, já que, pelo visto, meu colega Damião, a quem eu tenho grande respeito, parece não ter compreendido muito bem o que foi dito. Não podemos, caro colega Damião, sob nenhuma hipótese, confundir honestidade com omissão. Eu acho que o que o colega Edson disse e o que o colega Edson fez, no que diz respeito a ter deixado o governo e ter optado por militar politicamente na oposição, revela justamente o que ele acabou de falar. Ele sempre enxergou que o governo realmente não estava a contento, o governo realmente apresentava falhas, e acredito que o vereador Edson
trabalhou para que, ainda no governo, isso pudesse ser corrigido. Todos nós somos testemunha disso, que o vereador Edson se pronunciou aqui várias vezes, ainda como situação, ainda como aliado do prefeito, e por algumas vezes foi inclusive duramente criticado pelos seus próprios colegas de bancada, mas ele já dava sinal naquela época de que não concordava com a forma em que se estava gerindo as finanças do município, não concordava com a forma como estavam tratando o nosso povo, até que isso chegou no ponto em que ele rompeu. E há de se destacar que esse rompimento se deu de maneira inversa. A regra diz que estabelece que normalmente se sai de uma zona crítica, de uma zona difícil, para uma zona de conforto. Ele fez o caminho inverso. Então acho que isso o credencia realmente a fazer essas afirmações. E a questão não é só a atitude do vereador Edson, a questão é o fato que está sendo posto. E o fato que está posto é que, de fato, tem gente no município passando fome. De fato, o município, em alguns setores, está em total abandono. O que a gente gostaria mesmo de ouvir aqui era alguém contestar isso, não contestar o vereador. Eu queria ouvir realmente alguém dizer: não, isso não é verdade. O povo do conjunto recém-inaugurado não está no escuro. As crianças que estão lá não estão com infecção de garganta nem respiratória, porque lá tem pavimentação. Mas não, aquelas pessoas estão em total abandono. A gente vê uma política sensacionalista em torno da primeira infância. Vemos aí milhares de reais sendo investidos para se ostentar uma política de primeira infância, mas o vereador tem razão, tudo não passa de uma grande mentira, de uma grande maquiagem, né? Porque enquanto se privilegia meia dúzia de crianças que têm a oportunidade de vir participar de alguma coisa, várias comunidades mais carentes que têm crianças que têm o que comer, precisa as mães saírem, coitadas, peregrinando para conseguir um pacote de leite, uma massa, seja lá o que for, para alimentar essas crianças. Então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, e eu acho que, ao invés de ficarmos aqui tentando defender alguém, eu não estou defendendo o vereador Edson, não. Eu estou defendendo o povo, porque ele defende o povo. Quando ele afirma que tem gente aqui passando necessidade, tem sim. Tem gente passando necessidade, sim. E a nossa obrigação vir aqui denunciar isso e cobrar providência. Porque se ficarmos calados, daqui a pouco, nossas comunidades mais distantes, essas que estão em abandono, vai se transformar em que? Numa África, onde as pessoas morrem efetivamente de fome. Eu acho que Vossa Excelência, talvez motivado pelo desejo de defender um governo, e isso se pouco importa se esse governo está efetivamente ajudando o povo ou não, acho que Vossa Excelência se equivocou. Eu tenho visto que essa política que estão trabalhando no sentido de dizer que Guamaré é um município que investe em primeira infância e em busca incessante, exacerbada aí em torno desse famigerado certificado, eu quero crer que não está muito distante e o povo é quem dá um certificado para esse governo, mas é o certificado de incompetência, o certificado de que não concorda com um governo que arrecada tanto recurso, mas que não consegue transformar isso em bons serviços. Então eu queria que ficasse registrado aí, nos anais da casa, que ao menos nós vemos as coisas dessa forma. E como eu há 8 anos estou aqui administrando minhas posições, não vai ser agora que eu vou dar ré, não. Eu acho que o vereador Edson tem razão, sim, e deve vir aqui, externar isso e cobrar providência. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua facultada. Não havendo quem queira mais fazer uso da palavra nas comunicações parlamentares, antes de nós encerrarmos essa sessão, onde, por falta de
durante esse mês de agosto, nós acho que conseguimos realizar uma sessão ordinária nessa tarde de hoje. Motivado, é claro, não os senhores vereadores faltando o seu compromisso, mas motivado também pela campanha política, onde todos têm que pedir um voto, fazer suas visitas. E nessa data de hoje, nós realizamos uma sessão onde reitero aqui o meu pedido aos senhores presidentes de comissão, que temos matérias a serem deliberadas, e o que eu peço aos senhores é que vamos deliberar essas matérias, porque temos compromisso com o povo e o povo precisa dos benefícios que tem que passar por esta casa. Para finalizar, eu quero só aqui ressaltar e fazer também uma defesa do meu amigo Damião, meu amigo e colega vereador, pois para mim ele não falou nenhuma mentira aqui, respeitando a posição dos demais, do vereador Edson, do vereador Gustavo. Para mim ele não falou nenhuma mentira, porque Guamaré tem uma assistência social funcionando, uma secretaria que dá assistência àquelas pessoas mais humildes, mais carentes. E quando eu vejo novamente voltar esse tema dessas casas, eu me pergunto, essas doenças só apareceram agora, depois que foram entregues a chave das casas, para que elas sejam olhadas pelos seus devidos donos, seus devidos proprietários. Pois a prefeitura, como já foi dito em outras reuniões, a prefeitura continua pagando o aluguel dessas pessoas e não obrigou elas a ir para essas casas. Foi verdade, isso aí foi verdade. Essas casas estão lá para que as pessoas tomem conta, porque existia aqui uma onda de invasão, alguém fomentando esta onda de invasão nessas casas, como aconteceu há um tempo atrás, que era o gestor que fazia as casas e alguém invadia. Então, foi dado essas casas, mas o município, a prefeitura continua pagando o aluguel de todos, onde tem água, mesmo não suficiente, tem água, tem luz, tem uma assistência básica a ser atendida. E problemas não só em Guamaré tem, mas em todas as cidades do nosso Brasil e também dos países mais desenvolvidos, não é Guamaré só. Agora eu fico me perguntando aqui, as receitas das outras cidades estão caindo, só em Guamaré que não caiu. Agora eu acho que o vereador falou até um número positivo, que ele disse 15 milhões. E eu fico me perguntando por que é só em Guamaré que não cai. Todas as outras caíram e Guamaré não cai. Guamaré continua arrecadando 14, 15 milhões, 16 milhões, daqui a pouco chega a 20 milhões e não é feito nada pelos municípios. Eu só tenho a dizer aos senhores que breve nós estaremos aqui novamente, reeleitos ou não reeleitos, a continuar nosso trabalho, porque eu acho, e quando concordo com o vereador Damião, eu acho que nós devemos deixar, não tirar o direito de ninguém, mas sim deixar o povo escolher quem ele quer para governar o seu município. Eu acho que todo mundo tem sua consciência do que foi feito, do que deixou de fazer aqui nessa cidade, e todo mundo conhece a história política de Guamaré. E eu muito tranquilo deixo essas palavras de muita vontade, e se as pessoas, os filhos de Guamaré, estão dando as suas respostas na rua, é porque eles devem estar se sentindo bem.
E antes de encerrar essa sessão, devemos ser coerentes com tudo aquilo que somos, que fizemos e que pretendemos fazer. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer aqui a presença dos vereadores, onde nós conseguimos realizar esta sessão ordinária desta tarde, desse dia 20 de setembro, onde breve, daqui a mais, no máximo 2 semanas, está se concluindo o pleito eleitoral. Deixo aqui a próxima sessão marcada para o dia 27, espero a presença de todos os senhores vereadores, do público, agradeço a todos, a imprensa, as pessoas que vieram prestigiar essa tarde e todos vão para suas casas com a proteção de Deus e que só os senhores têm o direito de decidir o que querem para suas vidas. Muito obrigado, uma boa tarde, até a próxima sessão.